Glória a Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos por essa manhã. Te agradecemos por esse tempo. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, é muito bom estar na tua casa. É muito bom estar em comunhão. Tenho certeza, Pai, como o Senhor já tem ministrado aqui, que o teu Espírito está entre nós. E que essa será uma manhã de transformação. Será uma manhã de mudança. Será uma manhã de compromisso na tua presença. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A igreja ainda tem uma missão a cumprir. A igreja ainda tem uma missão a cumprir. A missão da igreja não acabou. E se nós somos igreja, quem é a igreja? Tem umas pessoas que estão assim procurando o que elas são. Quem é a igreja? Né? Se nós somos igreja, existe uma missão de Deus para ser realizada através das nossas vidas. E é muito importante saber disso, irmãos. É muito importante saber. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito importante saber que, como igreja, existe uma missão de Deus para ser realizada através das nossas vidas. Igreja, irmãos, nós somos levantados. Quando eu falar o termo igreja, eu estou me referindo à nossa coletividade aqui. Nós somos levantados para causar impacto. Para deixar a mesmice que o mundo coloca sobre as nossas vidas. Para sair da situação de conforto. Para mudar o que está acontecendo. Para sermos agentes de transformação. Como igreja, nós fomos chamados para fazer diferença hoje. A igreja lá de Atos dos Apóstolos, e durante toda a história, desde o século I, ela vem fazendo diferença. Tanto que chegou até os nossos dias. E hoje, irmãos, como igreja que somos nós que temos a responsabilidade de fazer diferença nesse tempo. O Senhor nos chamou para esse tempo agora. A igreja nunca deve ser passiva ou conformista. Crente conformista, crente passivo, tem alguma coisa errada. Talvez esteja precisando ligar ele. Talvez esteja desligado, acabou a bateria. Nós não fomos chamados para ser conformistas, nós não fomos chamados para ser passivos. A igreja, irmãos, como nós estamos estudando aí na escola dominical, né? Nas bem-aventuranças, a igreja é o sal da terra. Mateus 5,13, não diz assim? Vocês são o sal da terra. E Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. E essa colocação de ser sal e ser luz é justamente para que que nós tenhamos a ideia da diferença. Você já comeu alguma comida sem sal nenhum? Tem gente que até gosta, né? Mas quem aí já experimentou comer uma comida sem sal nenhum? É horrível, não é? Para mim é horrível. Para mim é horrível. Você já experimentou ficar trancado num quarto sem luz? Sem luz nenhuma? Você fica totalmente perdido, não é assim? Nós fomos chamados para fazer diferença, para dar sabor a esse século, para transmitirmos a luz de Cristo nesse século. Essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, à direita, à esquerda, na frente ou atrás, se você prestar atenção, você vai estar analisando e vendo que essa pessoa foi chamada para ser igreja, para fazer diferença, para mudar esse século. Então, não existe acaso no reino de Deus. Não existe interrogações no reino de Deus, porque a palavra do Senhor é sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Quando nós estamos trabalhando como igreja, nós somos levantados para trazer uma
contextualização especial nesse século, trazer o sabor, trazer a luz, fazer mudança, fazer algo diferente. Eu não sei se você tem observado, mas neste século, assim como já ocorria lá nos primórdios, as pessoas têm pedido a Deus mudança, pedido a Deus transformação. Muitas vezes até de formas erradas, mas elas pedem mudanças no contexto da sua família, no contexto social, no contexto mundial. As pessoas têm buscado alguma coisa nova. E se nós formos lá visitar o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12, já naquele tempo, quase 8 séculos antes de Cristo, nós vamos ter o profeta Amós dizendo assim: está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. O que temos vivido hoje, irmãos, é um desespero, é uma fome, é uma sede por preencher corações, por preencher vidas. E muitas pessoas, neste século, talvez a profecia de Amós fosse direcionada a nós. Muitas pessoas, nesse século, vivem perdidas. Procuram e não acham, porque têm procurado em lugares errados, de formas erradas. E entra uma grande responsabilidade da igreja nesse tempo. Se está havendo desejo de, onde é que está a igreja para apresentar o Cristo? Onde é que está a igreja para promover a diferença? Tenho conversado com algumas pessoas, com o pastor Wagner e mais algumas pessoas, como está havendo uma banalização da instituição igreja. Como estão renegando a igreja a tudo menos a palavra de Deus. A igreja hoje se tornou uma empresa. As pessoas veem a igreja como uma associação que, de alguma forma, tem que promover algum tipo de lucro. Seja um lucro financeiro, seja um lucro político, seja um lucro social. A instituição igreja tem vivido dias difíceis. Difíceis, irmãos. A gente vê, e essa semana eu tive a oportunidade de ver alguns materiais. Irmãos, é de parar e chorar em pensar que alguns se levantam como igreja, entre aspas, para fazer algumas afirmações, para realizar algumas atitudes, para trazer algumas coisas. Bom, tem alguns fatos que vocês já conhecem bem, né? Como, por exemplo, aquela questão de querer, está na hora de reescrever a Bíblia. Acho que todo mundo sabe disso, né? E isso, irmãos, é só o começo do que tem acontecido nos nossos dias. É muito triste, porque ao invés da igreja salgar e ao invés da igreja ser luz, nós temos invertido o papel. A sociedade que tem interferido na vida da igreja. A vontade das pessoas é que tem controlado a igreja. E, queridos, onde é que a vontade de Deus se cumpre em tudo isso?
Preste atenção. Se a igreja hoje não salga e não é luz, o erro não está na palavra de Deus, mas sim nos pseudo-cristãos que deixaram a verdadeira essência do Evangelho. A essência do Evangelho tem sido corrompida. A palavra de Deus tem sido abandonada. E aí, irmãos, não tem outra coisa que possa acontecer. São as invenções, é o afloramento do desejo da carne, são as más intenções. Bom, toda a igreja aqui sabe muito bem a minha posição, especialmente como pastor, com relação à política. Esse púlpito é santo, e aqui é para ser pregada a palavra de Deus. E nós não aceitamos política nesse altar. Vocês sabem disso, é uma postura que nós temos adotado. Irmãos, mas não é sobre ser direita ou ser esquerda. É sobre ser de Cristo. As pessoas estão confundindo o seu relacionamento com Deus. Estão deixando de ser fiéis a Deus para serem fiéis de ideologias. Para serem fiéis a partidos. Para serem fiéis àquilo que, de alguma forma, traz algum tipo de conveniência a elas. Fazendo um parênteses, né? Vamos parar um pouquinho, só fazer um parênteses, né? A gente falou sobre esquerda e direita. Se a igreja não orar pelo país, se a igreja não clamar pelo país, dias difíceis vão vir. Não interessa se é esquerda ou se é direita que vai ganhar. Dias difíceis vão vir. E quem tem poder para salgar é Jesus Cristo. Quem tem poder para fazer diferença é Jesus Cristo. Amém? Eu lembro de uma vez que eu fiz fechando e voltando agora. Eu lembro que uma vez eu fiz um estudo aqui com os jovens da igreja, quando eu era pastor de jovens aqui, há tantos anos atrás. Não sei se a Cássia e o Renato estavam nesse estudo que eu fiz, que eu usei esse texto aqui. Gálatas 5, 19 a 21, que diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Para se manter bem com a sociedade, a igreja, entre aspas, tem deixado de falar o que é pecado. E quando você deixa de ter o conhecimento sobre o que é pecado, você aceita ele. Se a gente for para Apocalipse 21:8, mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quando a gente deixa de falar, irmãos, quando a igreja se cala, quando nós nos tornamos passivos, a igreja se associa ao erro, se associa ao pecado. E o desafio nos nossos dias é tremendamente grande. A igreja não pode compactuar
O pastor Parente usava essa palavra sempre. A igreja não pode compactuar com o pecado. E nós tivemos um podcast aqui, né? Trouxemos o bispo, né? Outro dia eu assisti um podcast, entre aspas, cristão, em que quem trazia o exemplo, o testemunho, a expressão daquilo que era certo, era um homossexual. E eu fiquei me perguntando, como que a igreja está calada diante disso? Sendo muito claro, o culto é gravado, nós não temos nada em relação às pessoas, nós amamos todas as pessoas. Nós temos com relação ao pecado. Amém, queridos? Amém. Então, sabe aquele desvio de rota? Aquele tentar chegar, só que vai pelo caminho errado? Isso tem trazido muita preocupação nesses dias. E a gente falei desse exemplo, mas teriam vários outros exemplos, né? Igreja sendo usada como massa de manobra política. Olha, não sei se só sou eu que vejo isso, mas alguém mais vê isso? Só para mim não ficar sozinho? Eu nem estou sabendo de hoje. Ah, sim. Entendeu? Sabe? A questão de sermos massa de manobra, irmãos. Meu sogro, pai da Vânia, foi, isso bem lá atrás, foi candidato a vereador uma vez em Santo André. E a gente tinha muitos contatos, conhecia muitas pessoas, e tinha algumas pessoas que chegavam e falavam assim, porque a minha igreja está fechada com fulano. A minha igreja está fechada com não sei quem. E hoje ainda tem muitas igrejas fechadas, com A, com B, com C. Irmãos, a igreja tem que estar fechada com Jesus Cristo, e não com político. O homem é falho, maldito o homem que confia no homem. E onde é que está a igreja? Onde nós estamos nesse contexto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A omissão é pecado. A omissão é pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu acho que este ano aqui, a gente tem conversado, eu e o pastor Wagner, outro dia ficamos algum tempo conversando sobre isso, e o nosso sentimento é assim, que será um ano trabalhoso. Trabalhoso. Pode ter certeza que daqui a algum tempo vai ter candidato distribuindo santinho aqui na porta da igreja. Como toda eleição tem. Como toda eleição tem. Como já teve candidato que ligou, sabe, eu queria ir aí na igreja para falar com o povo. Eu falei, pode vir assistir o culto. Falar com o povo, pode deixar que nós damos conta do recado aqui. Irmãos, ao mesmo tempo que a gente não admite a política aqui dentro, a igreja tem que saber salgar, a igreja tem que saber ser luz, a igreja tem que contextualizar e trazer a verdade a esse tempo. E não ficar olhando de braços cruzados. E não votar, estou voltando na questão da eleição, mas é rapidinho, tá? E não votar porque é bonitinho.
Não votar por ideologia. Não votar porque me falaram que é legal. A igreja tem que ser crítica, irmãos. Tem que ser crítica. Ai da igreja que não for crítica. Ai da igreja que não analisar os seus atos. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Você sabia disso? Que todos os nossos atos vão aparecer perante o Senhor e nós vamos prestar contas de cada um deles? Aí vai o crente, pautas, que tem projetos, que trabalha a favor daquilo que vai contra a Bíblia. Como é que fica isso? Dá para entender a igreja nesse contexto? Como é que a gente associa isso? Irmãos, nós vamos participar da ceia. A ceia é trazer a lembrança, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não é assim? Cristo compactuava, Cristo assinava embaixo, diante dos erros da sociedade da sua época. Cristo não colocava um ponto bem claro sobre aquilo que era a sua vontade, daquilo que era a vontade de Deus para a época? E por que nós hoje estamos passivos? E por que nós hoje votamos em qualquer um? E por que hoje a igreja não se manifesta? Não estou falando para ninguém aqui sair com faixa, com cartaz no meio da rua, não. Mas começa pela oração. Por que a igreja deixou de interceder? Nós somos igreja, irmãos, nós somos povo de Deus. E como povos de Deus, nós fomos chamados com propósitos muito claros, muito objetivos, diretos, e que não podem fugir da nossa mente, da nossa essência. Como igreja, nós somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Receberão poder, nós somos a igreja do Senhor, irmãos. Receberemos poder para votar naquilo que vai contra a palavra de Deus? Receberemos poder para sermos passivos? Receberemos poder para sermos massa de manobra diante de tanta corrupção e de tantos erros que existem aí fora? Eu acho estranho algumas coisas, sabe? Acho muito estranho algumas coisas. Eu vou falar os exemplos, mas não vou dar o nome, porque eu sei que os nomes vocês sabem. Esse negócio de igreja ter banco, eu fico pensando, onde é que isso se encaixa no ministério da igreja? Na estrutura da igreja, onde é que encaixa isso? Esse é um exemplo, tá? Eu fico pensando nessas coisas, o conflito que existe aí. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor, que receberemos poder para fazer diferença na face da terra, nesses dias, hoje. Nós somos a igreja do Senhor, chamados por Ele, para proclamar a palavra de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos a igreja do Senhor, para proclamar a palavra de Deus. Somos igreja, chamados a amar e a servir. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se do que estão na prisão, como se aprisionado com eles,
dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Irmãos, nós somos a igreja, chamada para ser cheia do Espírito, para proclamar a palavra, para amar e para servir. O que passa disso, irmãos, torna-se questionável. O que passa disso? Irmãos, toma cuidado. Acho que esse ímpeto social de crescer, de progredir, de avançar, que muitas vezes entra no contexto da igreja, nos faz esquecer do que é nosso alicerce, do que é a base, de onde estamos firmados. Lá uma das cartas do Apocalipse, que eu falei alguns dias atrás, sabe o que eu tenho contra vocês? Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. Se existe um tempo para que eu, o Gerson, e você, seja relevante como igreja, esse tempo é já. Já. Nós fomos chamados como igreja, neste século, neste mês, neste ano de 2026, para sermos relevantes já. Nós somos a igreja do Senhor. Sobre nós o Senhor derrama o seu Espírito. Sobre nós está o desejo de pregar a palavra. Sobre nós está o desejo de amar o nosso próximo. Nós somos a igreja do Senhor. Responda no seu coração. A que nível o seu cristianismo tem impactado a sua família, seus colegas de trabalho e a sociedade ao seu redor? A que nível o seu cristianismo tem impactado sua família, seus colegas de trabalho e a sociedade ao seu redor? Se ele tem feito diferença, você está cumprindo o papel de igreja. Se ele não tem feito diferença, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Uma outra pergunta para a gente pensar. O que devo fazer para tornar o Cristo que vive em mim mais relevante? Cristo vive em você? Amém? O que eu devo fazer? Responda no seu coração. O que cada um de nós tem que fazer para tornar o Cristo que mora dentro de nós mais relevante neste século? Existe uma missão a ser cumprida pela igreja. E se você é a igreja do Senhor, existe uma missão de Deus a ser cumprida através da sua vida. Nós não fomos chamados para ficar sentados. Nós não fomos chamados para ser passivos. Nós fomos chamados para ser atuantes, proclamadores da verdade do Senhor. Cheios de graça, cheios de autoridade. Expulsar demônios, orar com fé e crer que hoje o Senhor opera um milagre sobre a vida da sua igreja. O que eu devo fazer para tornar o Cristo que vive em mim mais relevante? Somos a igreja de Cristo, um exército santo e poderoso. O sangue do Cordeiro nos livra do mal. No sacrifício da cruz nós somos perdoados. Na ressurreição temos a esperança. Em Cristo, como igreja, somos mais que vencedores. E a vitória não é limitada a esse tempo. A vitória é eterna na presença do Senhor. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esses dias aí a gente está vendo muito nos noticiários alguma coisa terrível que está acontecendo lá na África Central, que é aquele vírus do Ebola,
né? Acho que a maioria de vocês viram alguma coisa nesse sentido. O vírus do ebola, né? Sabe, nós temos olhado muito no horizontal e temos deixado de olhar para Deus. Então, o vírus do ebola já está apavorando muita gente. Já tem causado susto em muita gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há 6 anos atrás, era o vírus da Covid. Não era? E em Cristo, nós vencemos a Covid. Eu não estou a favor do vírus do ebola, tá, irmãos? Não vamos fazer confusão, tá? Mas, irmãos, em Cristo, nós somos vencedores, seja qual for a tempestade que vier à frente. Porque eu não olho para as dificuldades que estão à minha volta, eu olho para Cristo. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Nós precisamos tomar cuidado com alguns padrões, irmãos. Tem gente que está assistindo o telejornal e depois não dorme à noite. E eu conheço gente que não dorme à noite porque as mensagens que assistem no telejornal. O celular deixou de ser uma bênção na comunicação para se tornar um destruidor de casas, de lares. E todos nós temos celulares. Queridos, diante de todas as coisas, nós fomos chamados para ser luz. Nós fomos chamados para salgar. O que falta para a igreja deste tempo, deste século, é mergulhar sem medo e com fé nos propósitos de Deus. Sem medo e com fé nos propósitos do Senhor. Falta para a igreja hoje saber que a vitória está em Cristo Jesus. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sejam sempre abundantes. Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Sejam sempre abundantes. No que eu posso ser mais relevante como cristão? Sejam sempre abundantes. Será que não estamos sendo passivos? Se hoje é um desafio ser um cristão, e eu digo que é um desafio, diante de tantas coisas, né? É um desafio. Diante de tantas invenções que surgem por aí, é um desafio. Mas é o desafio do nosso tempo, irmãos. Os nossos irmãos lá atrás também viveram grandes desafios, como, por exemplo, serem comidos por leões. Mas eles venceram seus desafios. E a igreja chegou até nós. Se a igreja não se levantar hoje para vencer os seus desafios desse tempo, como será a próxima geração? Vai ser a geração que vai estudar uma Bíblia que foi reescrita de uma forma mais contemporânea? A próxima geração, será que vai ser uma geração em que a palavra de Deus vai ocupar menos tempo e no lugar dela nós vamos ter questões políticas só tratadas na igreja? Como será a próxima geração? Será que os nossos pastores, professores, líderes vão estar levando vida sexual pervertida conforme a palavra de Deus? Quem tem filho pequeno aqui,
Essa palavra é um chamamento para você sair da tua cadeira e se chacoalhar. E vamos fazer, irmãos. Somos igreja. Porque a igreja de amanhã são os nossos filhos, os nossos netos. E o que eles vão receber de alimento? O que eles vão receber? De que forma eles vão ser nutridos? Uma igreja que deixou-se de se preocupar com a palavra de Deus? Uma igreja que deixou de viver segundo aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu quero finalizar hoje. Vamos lá, né? Tem algumas coisas que é bom sempre deixar bem claro. Não é um sermão político, tá, irmãos? Não é um sermão político. Mas é a necessidade de abrirmos os nossos olhos hoje. Wesley, século XVIII. Aquele que é conhecido como o pai do metodismo, né? Do metodismo, o precursor do metodismo. Aquele que atuou fortemente na sua geração. Ele entendia o papel deles de ser igreja, de contextualizar a sua vida como igreja do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, amando o seu próximo. No século XVIII, diante dos conflitos sociais que existiam, e existiam vários conflitos sociais. Se você é bom de história, dá uma folhada lá no século XVIII, na Inglaterra, e vê o que estava acontecendo lá naquela região. Wesley se levanta como igreja, como povo de Deus, como homem do Senhor. Ele se levanta como sal e como luz. E Wesley influenciou fortemente a abolição da escravatura, a criação de escolas populares, reforma do sistema prisional, assistência aos mais vulneráveis, a pacificação da sociedade e muitas outras coisas. Wesley não andava só no seu cavalinho, rodando o dia todo pela Inglaterra, subindo em um banquinho ou numa cadeira e pregando. Ele trazia a palavra do Senhor à prática. Wesley não olhava a escravidão e fechava os olhos. Wesley lutou bravamente contra a escravidão. Wesley lutou por uma reforma no sistema prisional. É interessante que muitos legalistas acham que a gente não precisa olhar para isso, né? Mas a misericórdia de Deus alcança todas as pessoas. Wesley lutou por uma reforma no sistema prisional, irmãos. Havia na sociedade na Inglaterra, o povo vivia um conflito social, questões mal resolvidas, situações complexas no seu contexto da sua época. E o Wesley não punha lenha na fogueira, não. O Wesley atuava como um pacificador. Eu vejo o pastor subir em trio elétrico, me dá até um gelo. Não estou falando nem contra nem a favor, irmãos. Só que eu acho que tudo tem que ter um discernimento muito grande. Muito grande. Porque a linha é muito tênue. E se nós não vigiarmos, nós entramos em ações perigosas. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ser testemunha da verdade. Wesley, no século XVIII, ele deixa uma frase, e é com essa frase que eu gostaria que nós encerrássemos essa reflexão de hoje, para que você pudesse continuar pensando sobre ela depois. Wesley deixou uma frase que resume bem a missão da igreja nesse tempo. Nesse tempo. Wesley disse assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder,
em todos os lugares que puder, em todas as ocasiões que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. O tempo da igreja se levantar é hoje. O tempo de fazer é hoje. O tempo de realizarmos é hoje. Porque, como disse o profeta Amós, tem gente procurando comida, e não é comida, pão ou água. Eles estão procurando, têm fome da presença de Deus. Por quê? Porque estão sendo enganados, estão sendo corrompidos, estão sendo feridos, estão sendo machucados, estão sedentos. E a igreja deve ser o hospital que acolhe essas pessoas. A igreja deve abraçar as pessoas. A igreja deve proclamar Jesus Cristo. A igreja deve ter como preocupação louvar o nome do Senhor e mostrar aquilo que Deus pode fazer nesse tempo, nesses dias. A igreja foi levantada, irmãos, não para a gente passar aqui domingo de manhã. A igreja foi levantada para romper as cadeias do inferno. A igreja foi levantada, irmãos, porque ainda que a sociedade lance correntes sobre a vida da igreja, como Paulo e Silas, nós vamos cantar na prisão e o Senhor vai despedaçar todas as correntes, as celas vão ser abertas, porque não existe força maior do que a força do nosso Deus. Então eu não posso ser passivo. Não posso ser conformista. Uma vez eu também, recordando aí, quando eu era pastor de jovens aqui, o pastor Parente veio aqui num culto e perguntou assim, para todos os jovens que estavam aqui, os jovens costumavam sentar desse lado aqui, e aqui a gente ministrava para os jovens. E ele perguntou assim, para quantas pessoas você falou de Cristo essa semana? Ficou todo mundo quieto. Vocês lembram disso? Ficou todo mundo quieto. Para quantas pessoas você falou de Cristo esse mês? Para quantas pessoas você falou de Cristo esse ano? Tem alguma coisa errada, não tem? Tem muito serviço a ser feito, não tem? E o que nós estamos fazendo para tornar Cristo relevante neste século? Nós somos a igreja do Senhor e temos uma grande missão a executar. Nós somos a igreja do Senhor que continua revestida de poder e autoridade no Espírito de Deus. Nós somos a igreja do Senhor e através deste povo, desta igreja, o inferno vai tremer. Nós somos a igreja do Senhor, levantada para proclamar as boas novas de salvação. Quer dizer, dia de ceia. Aí o pastor traz um sermão desse para a igreja. A nossa celebração aqui, irmãos, tem um motivo especial. Um Cristo que está vivo em nossos corações. E nesse domingo de ceia, ao nos fortalecermos aqui, entrarmos em comunhão, darmos as mãos, celebrarmos juntos, trazermos à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós não podemos permitir que se torne um ato mecânico. Nós devemos clamar o nome do Senhor e pedir, Senhor, estou aqui, envia-me a mim, usa a minha vida para fazer a tua boa obra. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor nos chamou nesse tempo. Eu louvo a Deus, porque o Senhor levantou uma igreja nesse tempo. Eu louvo a Deus, porque o seu amor é tão grande
E Ele tem confiado a mim e a você uma grande obra a ser realizada.